continuar com a nossa exposição sobre o calvinismo, e essa videoaula é para você conhecer o calvinismo fora do contexto da religião, para você conhecer o calvinismo como um sistema de vida. E para isso, nós vamos apresentar esse tema baseado no primeiro capítulo, na primeira palestra de Abraham Kuyper. Num outro vídeo, numa outra aula, a gente fala um pouco mais sobre esse grande jornalista, advogado, teólogo, primeiro-ministro da Holanda, na virada do século XIX para o século XX, que foi um dos grandes divulgadores do calvinismo como sistema de vida. Então, no seu primeiro capítulo, ele explica que a grande virada do calvinismo em termos científicos foi ele ser reconhecido como uma perspectiva, como uma cosmovisão, e não apenas como uma perspectiva religiosa. Então, como que nós podemos desenvolver esse raciocínio? Primeiramente, delimitando a forma como o calvinismo é conhecido. O calvinismo ele pode ser conhecido pelo menos por esses três aspectos aqui, né? Ele pode ser conhecido numa perspectiva confessional, numa perspectiva sectária, numa perspectiva denominacional ou científica, tá? Então são quatro formas de se conhecer o calvinismo. A primeira delas, no sentido sectário, é como ainda hoje, no Brasil, principalmente, uma ala do catolicismo romano entende o calvinismo como uma seita. Sectário vem de seita. Então, na época da Reforma, lá no século XVI, os seguidores do calvinismo eram considerados como opositores da fé católica, como resignatários, não havendo distinção entre reformistas e protestantes, por exemplo, ou seja, não havia distinção entre nenhum deles, e qualquer um que se voltasse contra o status quo religioso era tido como alguém fora da fé, digamos assim, né? Então, uma seita é aquela que separa. Então, os católicos da época da Reforma, e muitos até hoje ainda, entendem o calvinismo como uma seita, até uma seita, do ponto de vista religioso, perigosa, porque ela significa um rompimento com a religião romana. O aspecto confessional do calvinismo, ele é um aspecto que é bem utilizado por nós, né, na universidade. Ele é um aspecto que abrange várias perspectivas da vida. Ou seja, o calvinista é uma pessoa que pode influenciar a sociedade com a sua confissão, com a sua crença e com as suas leituras de mundo, que são baseadas, obviamente, na sua compreensão das relações que existem entre Deus e o homem, entre o homem com ele mesmo, entre o homem com o mundo e assim por diante. Então, no sentido confessional, o calvinista é aquele que apresenta uma possibilidade de visão da realidade a partir de aspectos próprios retirados da sua confissão de fé. Por isso, um sentido confessional. Está ligado à fé, está ligado à crença, está ligado ao que ele traz da religião para aplicar a sua vida, digamos, geral ou total.
O sentido denominacional do calvinismo é o sentido que é mais conhecido. É quando você ouve falar de calvinismo, você lembra logo da igreja, lembra logo da salvação, da condenação eterna, da predestinação. Então, o sentido denominacional do calvinismo no Brasil abrange as igrejas reformadas ou de fé reformada, e a principal delas, historicamente, no nosso país, é a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem 170 anos aqui em solo brasileiro, e ela é a base, ou a mãe, ou a primeira de todas as outras igrejas presbiterianas que existem. Então, quando se fala em presbiteriano, ou quando se fala em igreja reformada, ou cristã reformada, você está falando do calvinismo enquanto denominação. É uma denominação eclesiástica, quer dizer o quê? Igreja, tem a ver com a igreja, de forma específica. E o sentido científico do calvinismo é o que mais nos interessa. Também podemos conhecer o calvinismo enquanto sistema científico. Ou seja, ele passa a ser uma cosmovisão. É uma filosofia de vida que determina a forma como eu ajo, como eu vou agir e interagir e me relacionar com todos os aspectos da vida. Na forma como eu crio os meus filhos, na forma como eu estudo a ciência, da forma como eu encaro a educação, da forma como eu me relaciono politicamente, as minhas escolhas políticas passam por esse aspecto da perspectiva de vida calvinista, a forma como eu trabalho, a forma como eu ganho dinheiro, como eu guardo dinheiro, a forma como eu me relaciono com as artes, e assim por diante. Então, o sentido científico do calvinismo ele tem a ver com isso. É uma filosofia de vida que passa a ter controle sobre os diversos aspectos da vida, o que é, no fundo, uma cosmovisão. Tá bom? Então, para a gente compreender o calvinismo, o autor, o Abraham Kuyper, apresenta três perspectivas de compreensão do mundo, ou seja, como que o calvinismo entende a relação do homem com o mundo, a relação do homem com o homem e a relação do homem com Deus, a partir, para ser comparativo, das quatro perspectivas de vida mais ou menos existentes na época do 16º século. Então, se a gente pudesse pensar ali, talvez quatro cosmovisões principais determinando a forma como se vê o mundo. Então, nesse aspecto, a gente vai aqui para um outro slide e ver esses quatro sistemas. Vamos aqui rapidamente. Deixa eu só mudar aqui a bolinha. Isso, está aqui já. Então, a gente examina esses sistemas de pensamento, essas cosmovisões da época, para a gente poder compreender a diferença entre eles e compreender como o calvinismo entende cada um desses pontos, como que nós nos relacionamos com Deus, como que nós nos relacionamos com os homens, com as pessoas e como nós nos relacionamos com o mundo. Então, a primeira condição é a nossa relação com Deus. Pensando no paganismo, o que mais tarde a gente vai chamar, ou como nós vimos na cosmovisão, quando estudamos o catálogo das cosmovisões, o paganismo ele vê Deus na criatura. A criatura é Deus. Aquilo que Deus criou para os cristãos, para os reformados, para o pagão, na verdade, é autocriado. E é ele próprio um Deus. Então, a pedra, a rocha, o monte é Deus, o homem é Deus, toda criatura é Deus. No islamismo, que já tinha ali
quase 1000 anos de existência, né, no século XVI, nós estamos falando do século XVI, estamos falando de quase 1000 anos do Islã. Ele vê Deus separado das Escrituras, ou separado da criatura, perdão. Ou seja, a criatura é algo fora de Deus, e a vida está só na divindade, só no Deus para o islamismo. O romanismo, que é o catolicismo, coloca a igreja nessa relação entre Deus e a criatura. Ou seja, não existe uma compreensão de Deus sem que a igreja participe disso. Então, para o romanismo, uma diferença importante com o calvinismo é que, para você ter qualquer tipo de relação com Deus, você precisa da igreja. Deixa eu ligar aqui, porque senão acaba a nossa bateria. E no calvinismo? No calvinismo, Deus se revela para a criatura. Ou seja, a criatura, independentemente da igreja, ela tem uma relação direta com Deus. Deus se comunica com a criatura. Isso a gente viu na videoaula anterior, quando a gente fala do aspecto de Deus como trindade, como relação, né, como comunidade, do aspecto da onisciência e do conhecimento de Deus, que ele se dá a conhecer. Então, no calvinismo, você não precisa da igreja para conhecer a Deus, ele se comunica com a criatura, mas ele não é a criatura. A criatura é criatura. Deus é criador. Tá? E diferentemente das outras perspectivas. A nossa relação, então, com o homem. Como que o calvinismo entende a nossa relação com o homem? Então vamos lá. As três perspectivas, tanto o paganismo como o islamismo e o romanismo, acentuam as diferenças, né? As diferenças entre os homens e os seres humanos são mais gritantes, né? Entra uma outra perspectiva aqui na análise do Kuyper, ali já fazendo uma leitura pós-Revolução Francesa. Veja que esse texto é um texto da virada do século XIX para o século XX. Ele está falando de como o calvinismo entendeu a realidade até aquele momento. E naquele momento ele já está falando do modernismo aqui como aquela nova perspectiva vinda do iluminismo, que é a chamada modernidade. Tá? A modernidade diz que não há diferença entre as pessoas, que deve-se buscar essa igualdade e uma uniformidade nos seres humanos. Talvez ali uma influência bastante grande de uma perspectiva marxista, uma perspectiva de unificar, de anular a individualidade, de você lutar por essa uniformidade. O calvinismo vai entender o homem como criado à imagem de Deus, mas com características específicas que devem ser compreendidas como importantes, porém não devem se transformar em violência, não devem se transformar em diferença de valor entre as pessoas. Por isso, um aspecto importante do calvinismo que o Abraham Kuyper fala nesse capítulo é a miscigenação das raças. Ou seja, há um enriquecimento das relações entre seres humanos quando se mostra que pessoas têm origens, raças diferentes.
Porém, isso não pode se transformar numa questão de menosprezo ou numa questão de desigualdade entre as pessoas. Por isso, o ganho, por exemplo, do capital, ele tem que servir, ele tem que estar a serviço de uma melhora da sociedade como um todo, para que a desigualdade seja condenada. E um terceiro e último aspecto, terminando aqui essa videoaula de fixação aqui de conceitos, bem rápida, né? É a relação nossa com o mundo, tá? Como é que o paganismo entende a relação com o mundo? Veja como é coerente, né? Se para o paganismo Deus está na criatura, então o mundo é tudo o que existe. É extremamente importante você se relacionar com o mundo porque ele está em alta conta. A descoberta do mundo, né, o aprofundamento com o mundo é o que o paganismo deseja, porque ele é a expressão da própria divindade. O islamismo, o contrário. Você tem no céu do Islã, né, você tem na perspectiva futura, ou seja, na perspectiva de Deus como grande realidade, o mundo numa perspectiva muito baixa. Não vale a pena nem a vida. O importante é a sua vida futura, é a sua relação com o Deus do Islã. Então, é uma perspectiva muito baixa do mundo. No paganismo, o mundo é muita coisa, no islamismo é pouca coisa. No romanismo, o mundo é regido pela igreja. Por isso, a importância da reforma no sentido de tornar Deus desassociado, em certo sentido, da igreja. E esse é um papel importante do calvinismo, né? É você não ter Deus debaixo de um controle da igreja. Para o romanismo, a nossa relação com o mundo depende da igreja, porque é a igreja que rege o mundo. Ela tem o mesmo pé de igualdade com as escrituras, por exemplo, e com o próprio Deus. Para o calvinismo, ele reconhece Deus no mundo. Significa o quê? Que tudo o que existe está debaixo dos decretos de Deus, está debaixo do controle de Deus. Deus está presente no mundo, embora não seja o mundo, mas ele se manifesta no mundo. O autor tem uma frase de impacto aqui, nesse momento, o Abraham Kuyper, que ele diz assim, que não há 1 centímetro quadrado do mundo em que Cristo não possa dizer é meu. Então, essa a condição aí para a gente poder compreender inicialmente o calvinismo como um sistema de vida, como uma cosmovisão. Dentro do aspecto científico, ele coloca a nossa relação nesses aspectos de Deus, o homem e o mundo, diferentemente daquelas cosmovisões que estavam ali em voga tanto no 16º século e aqui na leitura do Abraham Kuyper, na virada do século XIX para o século XX.